Amém, igreja? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. E estendesse suas mãos para cá, para a gente fazer uma oração, para que Deus venha falar conosco nessa noite, através do Espírito Santo. Amém? Querido Deus, querido Pai, estamos aqui, ó Deus, na Sua presença, Pai. Venha falar conosco com o Teu Espírito Santo. Venha falar conosco poderosamente, ó Pai. Que aqui não mais eu, mas sim o Espírito Santo de Deus, falando com as Suas palavras, Pai. As palavras que precisamos ouvir dia a dia, Deus. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, igreja. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia Sagrada em Marcos 10, 46. Amém, igreja? Amém. Marcos 10, 46, a palavra diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamando o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. Amém, igreja? Pode se sentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu meditando nessa palavra, conversando com Deus, e a voz do Espírito Santo fala muito com a gente quando a gente medita e clama ao Senhor e diz: Senhor, o que queres falar com meus irmãos? E aí, irmãos, o Espírito Santo de Deus diz bem assim: fala fé e coragem. Porque olhando para Bartimeu, esse cego, a gente vê um cego mendigando. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que Deus fala desde o começo. A gente viu o teatro, né? Que é mais ou menos isso. Então Deus já fala antes da palavra, quando Ele quer falar no nosso coração. E a Bíblia Sagrada diz que Bartimeu, ele era cego. E certamente, né, ficava mendigando, necessitando da ajuda de alguém. A palavra diz que ele usava uma capa e de dia ele estendia essa capa, e ali aquela capa era praticamente o seu sustento. Então ali ele dependia de moedinha por moedinha. Ali ele dependia das pessoas. E Bartimeu, ele era cego, mas ele tinha ouvidos. E a gente sabe mais ou menos que o ouvido é os olhos do cego, porque qualquer movimento ele está atento. E Jesus ali saindo de Jericó, talvez alguém glorificando o nome dele, falando o nome dele, ele ouviu e pergunta, né, com as minhas palavras: o que será que está acontecendo, né? Quem será? Aí alguém certamente diz: é Jesus.
Mas Bartimeu, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Bartimeu já tinha certeza que Jesus era o Messias. E Bartimeu deve ter pensado mais ou menos assim: chegou a minha salvação, eu vou sair de toda essa miséria, eu vou parar de mendigar, eu vou parar de pedir migalhas, de receber migalhas, hoje é meu dia. E aqui, irmãos, no verso 47, como já disse, Bartimeu, ele tinha certeza que Jesus era o Messias, o Salvador. E no 49, a palavra diz bem assim: tem de bom ânimo, Jesus te chama. E a palavra bom ânimo significa coragem e disposição. E quando ele clama filho de Davi, certamente alguém usado pelo diabo, vamos falar claramente a palavra, olha para ele e fala: cala a sua boca, ninguém vai te ouvir, fica quieto, não incomoda o mestre, ele não te ouve. E na nossa vida, irmãos, às vezes é mais ou menos isso. A gente busca, e o inimigo sempre coloca maus pensamentos na nossa cabeça, cegueira espiritual. E é assim, o inimigo ele tenta calar a nossa boca. A palavra diz que ele cega o nosso entendimento. Certamente era o que queria fazer com Bartimeu. Mas Bartimeu ele tinha a certeza que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. E a fé de Bartimeu, no versículo 51, Jesus falando disso: o que queres que eu te faça? Aí o cego disse: mestre, que eu tenha visto. E nessa palavra, Bartimeu podia pedir outras coisas, Afinal ele era um mendigo, Ele mendigava, dependia das pessoas. Mas Bartimeu era humilde e ele procurou a sua necessidade. E qual que é a necessidade de Bartimeu? Ele queria ver, e a primeira coisa que ele viu foi os olhos do nosso Senhor Jesus, o rosto, a luz do mundo que veio para salvar o mundo. Foi a primeira coisa que Bartimeu viu. E a fé de Bartimeu. E a palavra também diz que Jesus fala: então vê, a tua fé te salvou. E nesse versículo, irmãos, tem uma palavra muito importante, que Jesus podia ter falado para ele assim: Bartimeu, a tua fé te curou. Mas Bartimeu, ele estava salvo, porque Bartimeu, ele tinha a certeza que Jesus, ele não tinha dúvida, ele tinha fé que Jesus era filho de Davi, que Jesus vinha para salvar o mundo, que Jesus veio para, naquela hora ele teria a salvação. Então nesse versículo a palavra diz: a tua fé te salvou. E é por isso, meus irmãos, a importância da nossa fé. Sem fé nada pode fazer, meu irmão. Temos que ter fé no nosso Senhor Jesus, buscar Ele de todo o coração. A palavra em Romanos 10:17 diz que a fé é de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a importância de nós estarmos na igreja atentos à palavra, ouvindo a palavra de Deus. É importante a gente acatar cada palavra da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, com a nossa fé, é um livro que nos transforma, igual ao teatro, Tanto uma como a outra, A mais humilde como a mais próspera, porque a palavra de Deus fala: buscar o reino em primeiro lugar e tudo demais será acrescentado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus a gente tem que buscar de todo o nosso coração e com toda a nossa fé. E eu pontuei aqui algumas coisas para falar de fé no coração dos nossos irmãos. E a fé em Jesus Cristo,
É a única condição que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do nosso coração. E se quisermos seguir a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a fé inclui sincera dedicação pessoal, fidelidade, confiança, amor e gratidão e lealdade. Então a fé, meu irmão, requer tudo isso. E a obediência, não é? Que é a palavra mais certa que cabe aqui, a fé, a obedecer a palavra de Deus. E se não tivermos nenhuma dessas coisas, meu irmão, a gente vai para o versículo. Tem os irmãos que precisam abrir, que os irmãos já conhecem. Se quiser meditar, pode meditar, mas que é em Lucas, que fala do filho pródigo. Aquele filho, ele tinha tudo junto ao pai. Ele tinha amor, ele tinha a sua herança, ele tinha carinho, ele tinha tudo de bom. Mas de repente, vem aquela cegueira espiritual. Aí brota no coração desse rapaz: pai, me dá o que é meu, me dá tudo o que é meu. E esse rapaz sai dos braços do seu pai. E esse rapaz que tinha tudo, vai por um caminho errado, entra numa cegueira espiritual totalmente errada, sem enxergar. E é isso que o inimigo faz, meu irmão, principalmente com os jovens, né? Eles plantam na cabeça dos jovens ideias, coisas erradas, e assim, esse jovem sai. Mas esse jovem, ele vai, sofre, e ele sofre mais que Bartimeu. Porque Bartimeu, meu irmão, todo mundo passava ali e dava uma moedinha para ele, e certamente ele tinha o que comer. Mas o filho pródigo não. Ele comeu dos estrumes dos porcos. Olha o nível, olha o perigo quando a gente não tem a fé, quando a gente não busca, quando a gente acha que a gente pode fazer com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade. Eu sei de tudo, eu sei fazer tudo sozinha, não preciso do meu pai. Eu sei fazer, ele já me capacitou, já me deu meu dinheiro. É mais ou menos isso. E esse moço vai, sofre. Mas esse moço tem um pai que ama, e certamente esse pai orou por esse moço, e o Espírito Santo de Deus busca esse moço de volta. E esse moço vem a enxergar que aos braços do pai é a melhor coisa que ele tem. E assim, meus irmãos, quando estamos na casa do Senhor, aqui é a primeira e a última opção, não tem outra, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro lugar para buscar, não tem atalho, não tem outro caminho. Aqui nós encontramos a salvação para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela nos oferece coisas maravilhosas, ela nos oferece bênçãos para o nosso lar, ela nos oferece educação para os filhos, ela nos edifica, ela nos transforma, ela nos educa, irmãos. Toda parte da Bíblia Sagrada, ela nos educa do começo ao fim. Ela nos repreende amando, porque é a palavra de Deus. Então, irmãos, mas tudo isso é com fé, né? Não basta a gente chegar na casa de Deus, virar religioso, vir por vir. Nós temos de vir com fé, e que aqui Jesus Cristo habita, e aqui nós recebemos a nossa cura, a nossa libertação, e de tudo que há de bom, graças ao nosso Deus. E eu quero dar um testemunho dentro dessas duas palavras. Quando eu estava meditando essa palavra ontem, e eu falava: Senhor, fala comigo, porque eu quero levar palavras de bênção para os meus irmãos. Então fala comigo. Aí de repente o computador estava ligado e chamou uma jovem de São Paulo. A gente conversa muito, eu converso muito com ela. E ela me chamou, ela falou: o que você tem de bom?
escreveu, né? Eu falei, que eu tenho de bom, eu vou pregar, para mim isso é muito bom. Eu falei, e você? O que você tem de bom? Ela estava fora, irmãos, dos caminhos do Senhor. Eu falei, eu tenho de bom que eu estou voltando para a casa do Pai. Eu falei, glória a Deus. Aí ela falou, eu estava ouvindo um louvor, um hino, aí vi você aqui conectada. Aí senti no coração de falar com você. E essa palavra que estou ministrando hoje para os irmãos, de uma forma diferente, um pouco diferente, mas essa mesma palavra eu ministrei para ela, escrevendo no computador. E ela em prantos, se formando, chorando. Falei, glória a Deus. E aí eu ministrei para ela o filho pródigo, porque ela é ministra de louvor. Ela é ministra de louvor, ela louva. Ela estava dentro da casa do Pai. E o dinheiro, né, o trabalhar, ela fazia um curso de manicure, ela fazia curso de cabeleireira, ela fazia curso não sei do que, e foi se afastando da casa do Senhor, se afastando. Ela falou, irmã, eu estou igual o filho pródigo, eu estou na lama. Eu falei, não, abençoado, você não está na lama. Você vai voltar, você está falando que está voltando. Você vai voltar para a honra e a glória do Senhor, para o louvor e a glória dele, que é o seu lugar. Então, irmãos, eu glorifico muito o nome do Senhor, por Ele falar com a gente poderosamente, no começo do culto, nos teatros, e na palavra também, que eu creio que a palavra de Deus está falando com alguém. E Deus, Ele é maravilhoso. Então não saia do seu ministério, querido, de jeito nenhum, porque Deus te ama. E você é do louvor e da glória de Deus. E essa moça, ela voltou. E eu fiquei muito feliz. Falei, pai, eu estou mais contente ainda por ter conversado com essa jovem. E ela ter me falado, irmã, eu estou em pranto e estou arrepiada. Quando eu disse para ela, você é para honra e glória do Senhor, é para o louvor da glória dele. Você não está igual o filho pródigo. Aliás, não está comendo igual o filho pródigo das porcarias. Você vai voltar para os braços do Pai igual ele voltou. E ela ficou muito feliz. E a palavra de Deus para nós é isso, meu irmão. Jesus, ele morreu por nós. E a gente tem que ter fé, porque a palavra de Deus é que nos liberta. A palavra de Deus é que cura. A palavra de Deus é que nos purifica. Porque quando Jesus voltar, meu irmão, temos que estar purificados, e somente pela fé. Porque se não haver fé, nada a fazer. Porque quando Jesus voltar, você estiver sentado num banco, só ouvindo, mas não colocando no seu coração, e não é só ouvir, tem que colocar e praticar, meu irmão. Praticar, como é que praticamos a palavra de Deus, a fé que nós temos? Testemunhando, buscando as almas perdidas, né? Salvando o mendigo de rua, não é? Glória a Deus por esse teatro. Essa mendiga tinha muita sabedoria, oh, glória a Deus pela vida dela, amém? E é isso que nós temos que fazer, igual a ela, a humildade, porque Deus, ele olha na nossa humildade, Deus, ele olha no nosso coração, porque Deus, Davi foi considerado o segundo coração de Deus. Mas Davi, ele era humilde, ao ponto de se rasgar suas vestes, ao ponto de se ajoelhar. É assim que devemos fazer, tudo pela fé. E lá em Hebreus 11, fala do Antigo Testamento, aqueles homens de fé. Abraão foi homem de fé, Noé foi homem de fé, Abel foi homem de fé. Ana, para nós mulheres, hoje é um culto de mulheres. Ana é uma mulher de fé. Ana sofreu. Imagina a Ana mendigando, não, perdão, imagina a Ana sofrendo por afronta da outra mulher do seu marido. Ah, você não pode ter filho. Ah, quem é você? Você não pode ter nada. Eu posso dar muitos filhos a ele. Mas Ana orou. E o filho dela foi para a honra e a glória do Senhor, que foi o primeiro profeta. E é assim nós mulheres, como Ana, como Ruth, que Ruth podia ter largado tudo
tudo. Virada as costas da sua sogra. Falar, eu não quero. Mas Deus tinha um plano para elas, irmão. Para as duas. E dali viria Davi. E de Davi veio Jesus. Olha só o plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Imagina nós aqui com fé, os nossos filhos. Olha o plano que Deus tem para cada um dos nossos filhos. Hoje Ele usa nós, pais, como um canal de bênção. Mas se Jesus não voltar daqui 1 minuto, 10, 20 anos, são os nossos filhos que vão ser da graça do Senhor. E nós temos que ter fé e educar eles na fé, irmãos, junto a Cristo. E tantos homens de Deus que tiveram fé. E Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é a nossa salvação, irmãos. Hoje a gente não ouve falar de salvação, de arrebatamento. A gente ouve falar de bênção, que nem o teatro. Eu vou falar muito do teatro, porque o teatro fala muito com a gente, que nem o teatro. Aquela medinha, ela era salvação. Né? Hoje a gente não vê falar muito de salvação. É só bênção, eu quero um carro vermelho, eu quero um azul, um branco. Tudo bem, isso é bênção. Mas vamos falar da palavra de Deus, irmãos. Porque é ela que é a nossa salvação. Porque através da fé, da palavra de Deus, nós vamos ser ricos no reino de Deus. Nós vamos encontrar nosso Pai na glória. Nós somos herdeiro e cordeiro de Cristo. Então, eu deixo no coração dos meus irmãos fé, coragem, confiança. Salmos 37 fala muito em confiança. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Amém, igreja? E eu vou terminar a palavra mais cedo, né? Porque a gente tem mais bênção, a gente tem o coral, né, irmã Cleusa? Tem mais oração para os nossos queridos irmãos. E eu agradeço os irmãos pela oportunidade. Espero que os irmãos entenderam da palavra, amém?